E aí? Tem uma agora bem delicada. Ah, é? As outras não são? Não, eu acho que essa é mais. Olha lá, hein? Como denunciar de forma ética um comportamento antiético de um colega de trabalho? Veja só, que coisa interessante. Há uma frase antiga que diz: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Toda organização séria e estruturada, ela tem um canal de relato de situações que ameaçam aquela comunidade laboral. Ela não tem apenas um código de ética ou diretriz de conduta. Ela tem também um canal em que você possa relatar, de modo, inclusive, a proteger aquilo que conta, mas sem deixar de indicar aquilo que ameaça a integridade da estrutura. É algo que no nosso país é muito estranho, porque nós colocamos durante anos a ideia de que o cidadão ou a cidadã que conta algo feito por outro, equivocado, que ameaça o coletivo, como sendo X9, como informante, dedo duro. Há uma diferença de você construir um polo de honra em que se mantenha o espírito de corpo, como se chama, de maneira que você não perca a energia de um grupo de ação, de ser conivente. Portanto, de ser alguém que, de fato, ao calar, se torna cúmplice. Por isso, eu não estou dizendo que você, quando criança, não tenha feito isso de maneira intencional. Quantas vezes você foi correndo contar para o teu pai e para a tua mãe aquilo que teu irmão ou irmã tinha feito e muitas vezes contou o que não tinha feito, que se chamava em português de fake news, certo? Será que você devia fazer sempre? Será que eu estou sentado numa sala de aula e eu, de repente, eu olho meu coleguinha colando e eu falo, professora, ele está colando? Não é essa a pergunta é um pouco mais funda. Aquele ato ilícito desviante feito ao meu lado ameaça a integridade daquele grupo, aí sim ele tem que ser relatado. Se é uma questão individual, ela é uma questão individual. Nessa hora você diz, então, eu seleciono o que relato. Claro, tal como você não deve esquecer que há uma diferença entre ser sincero e ser franco. Uma pessoa sincera, tudo que ela diz é verdade. A pessoa franca diz toda a verdade. E se nós fôssemos todos francos, não conseguiríamos conviver. Se você dissesse o tempo todo o que você pensa de todo mundo, não haveria amigo secreto que resistiria. Ele tem que ser secreto exatamente porque você não pode dizer tudo. Diz Cortella, isso é ser falso, não, isso é ser cauteloso. Por exemplo, tem um menino de 6 anos de idade, chega agora no Natal com um desenho que ele fez na escola para você. Aquela coisa feia, sem menor sentido, parecendo uma obra modernista. Mãe, tá bonito? Tá maravilhoso. Claro, tá maravilhoso para a tua idade, no modo que você fez, da tua intenção. Chega o meu filho de 36 anos com um desenho desse e diz, tá bonito, pai. Há uma diferença de preservar a autoestima e produzir o auto-engano. Preservar a autoestima de alguém é importante, gerar o auto-engano é algo negativo. Por isso, é preciso ser sincero sempre e ser franco quando é obrigatório ou é pedido. Eu corrijo provas, trabalhos. Eu tenho que ser franco. Isso não está bom, isso não está correto. Sincero tem que ser sempre. Isso significa, e por isso a questão é assim delicada, né, que é necessário olhar, né, qual é a circunstância em que vai se contar aquilo que é equivocado quando, como eu lembrava, coloca sob risco a integridade daquele grupo, daquela comunidade.